Atos, capítulo 9, Atos 9, 15, 16. Atos 9, 15, 16. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante os gentios, e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Está vendo? O escolhido, ele está lá cego, né? 2 escamas nos olhos bem grandona. E o Senhor chama lá o Ananias, né, para ele ir lá orar por ele. E aí ele fica meio temeroso. O Senhor diz: não, vai, porque ele é um escolhido. Ele vai saber o quanto ele vai padecer pelo meu nome, né? Aí o Senhor mesmo se apresenta e diz: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. E é assim comigo e com você. É assim com a gente que está aqui. É assim que a gente vai descobrindo por meio de acontecimentos que nós enfrentamos nas nossas vidas. Tanto você vai conseguir identificar que você tem algo diferente em você, se você não dizer sim para o chamado de Deus, como você dizer sim. Quem diz não, passa por aflição, porque o Senhor diz: dura coisa será para ti recalcitrar, ou dura coisa será para ti dizer não para a minha vontade. O Senhor não desiste de você. Deus não desiste de nós. Aí o apóstolo Paulo, ele, por certo, enfrentou muitas coisas na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, né? Eu li esse texto aqui uma vez, que eu disse para Deus: Deus, eu não quero mais. Não dá mais, para mim não vou mais. Deus, eu quero ficar só. Deixa eu, Deus, eu falo, deixa eu. Irmãos, só que aqui, ó, daí eu li esse texto aqui, 1 Coríntios 9, 16. Quem pode ler? 1 Coríntios 9, 16. Para a turma do lado de lá que está perdendo, para a turma do lado de cá. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai, ai. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Como que é de graça? Você tem que pregar. Você tem que abrir a sua boca. E você foi chamado para isso. Você foi escolhido para isso. E o apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Nós estamos vindo desde esse período que nós estamos aqui passando, por essa introdução aqui que a gente está tirando, nós vamos chegar em coisas muito mais profundas, né? Em coisas que ocorrem no ambiente espiritual. E o que eu entendo, irmãos, é que eu não sou um corpo vivendo experiências espirituais. Eu sou um espírito num corpo vivendo experiências aqui no mundo. Porque é isso que eu sou. Eu sou um espírito. Isso aqui vai acabar. Essa matéria vai ser... Isso aqui não entra no céu. E quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados. Esse corpo aqui vai ser transformado se nós não morrermos. Eu tenho orado e pedido: Senhor, deixa eu participar do arrebatamento. Mas isso é uma coisa que só Ele sabe, né? Porque eu falo assim: poxa, eu só queria ir no meu velório. Eu não gosto de ir no velório, eu só queria ir no meu. Então eu não queria morrer, eu queria ser arrebatado. Mas a gente... Ele não está no velório, porque ele vai subir. Daí se eu for arrebatado, não vou estar no velório. Vai querer ficar olhando lá. Mas olha,
Você é um espírito. E, irmãos, assim, às vezes está gravando, né? Tem coisas que nós não falamos no púlpito, não falamos na igreja. Mas pode falar, pastor, depois a gente... Tem coisas que nós não falamos publicamente, porque às vezes confunde, né? E nós não queremos confundir, nós queremos facilitar. Nós somos facilitadores. As pessoas, você é pastor? Não, sou facilitador. Como assim facilitador? Não, eu indico para você o caminho, só isso. O pastor é Jesus. Mas olha só, tem uma série de acontecimentos que vão começar a acontecer através da sua vida, quando você começa a descobrir que você é um escolhido de Deus, né? Por meio de um sonho, e isso é coisa de Deus, porque por meio de um sonho, a pastora Ali foi lá na vida da Miriam, lá na questão da bebê, e isso é um trabalhar de Deus. E nós que estamos em Deus, temos que entender que a maioria das coisas que a gente vive ocorre no mundo espiritual e é conferido aqui no mundo visível, no mundo natural. Mas a igreja, ela não está acostumada a essa questão, né? Agora, na sua vida, na sua trajetória, na sua história, se você permitir, porque Deus ele não vai obrigar, ele não vai insistir, ele não vai forçar. É só aqui na palavra. Ele diz, dura coisa será para ti recalcitrar, dura coisa será para ti não aceitar, dura coisa vai ser para você não se envolver. E aí o apóstolo Paulo ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, ai de nós, porque agora nós estamos descobrindo coisas em Deus que de repente nós não sabíamos. E outras coisas mais vão se revelar daqui para frente, vão se manifestar daqui para frente, né? Então, Deus vai começar a usar você de uma forma diferente, porque você vai começando a descobrir os segredos do Senhor. E os Salmos fala que os segredos do Senhor são para os íntimos, né? Aí a gente precisa agora chegar num ponto de entender, de compreender que não vai acontecer num passe de mágica. Não ocorre assim, não, Deus me escolheu e agora eu estou aqui, Deus, estou aqui, o Senhor pode me usar, me dá a varinha de condão e eu estou aqui para ser usado. Não. É necessário agora nós entendermos, nós vamos passar por esse ponto mais para frente, da busca, né, do desejo, da paixão de realmente querer ser um instrumento do Senhor, né? Porque vai se exigir um preço, vai se exigir você sacrificar de alguma forma aquela festa, aquele passeio, né? aquela mesa, aquele banquete, porque exige-se essa questão diante do Senhor, sobre as orações, sobre os jejuns, sobre a santificação, sobre você estar com Deus, estar com o Senhor, estar na presença do Senhor. Então nós precisamos entender que agora, na descoberta disso, Deus vai começar a chamar você de uma forma diferente, a tratar com você de uma forma diferente, usar você de uma forma diferente. Amém. Você vai curar pessoas, né? Você vai curar pessoas, você vai entregar mensagem para pessoas, você vai falar com pessoas. Muitas vezes você nem vai nem entender, mas depois Deus vai mostrar, sabe, filha, aquilo lá que aconteceu é porque eu te usei. Sabe aquilo que você fez lá naquela cidade, lá naquela igreja, lá naquela casa, é porque eu te usei. Agora nós precisamos, né, não ter esse preconceito, entender e buscar compreender sobre a questão do mundo espiritual, né? E aí a gente entra em vários fatores de quarta dimensão até quinta dimensão, de coisas que acontecem. A gente porque, irmãos, olha só, o que eu falo assim, eu não sei se alguém aqui já participou ou já teve dentro de centro espírita, terreiro de macumba, candomblé, já teve lá. Tá? Então já sabe como funciona. Eu fui criado dentro
desse mundo, né? E por ter sido criado nesse mundo, eu vi como funcionava ali as coisas e como era, né, a descida dos guias. Chama-se guias, chama-se orixás, caboclos. E nós estávamos há pouco aqui cantando, né, adorando a Deus. E o Senhor, Ele habita no meio dos louvores de Israel. Então você entende que um simples batuque daquele fazia com que um espírito maligno, uma entidade, incorporava-se naquelas pessoas que estavam ali rodando, que estavam ali, e eles conversavam. E era simples assim. É só fazer uma batucada, né, naquele horário da noite ali, e os guias desciam, né? E se eles fazem isso, irmãos, se eles conseguem acessar um ambiente de trevas e trazer a presença maligna para o meio onde eles estão ali reunidos, imagine nós, imagine a igreja. Uma coisa que você vai entender que você é um escolhido, que você pode identificar também. Imagine você num culto, numa reunião. O pastor está lá pregando. Você está ali, vidrado, ligado. Você está ali comendo aquilo que está vindo, se alimentando daquela palavra. Você está ali pegando tudo que está sendo lançado por meio do pregador. Mas do teu lado tem alguém que está no telefone, no celular. É o crente ventilador, né? Olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. Ou o crente pá. Ele está escutando, mas escuta pouco. Aí junto, e isso é para você. É para você. É. E você está vidrado ali. Então você... Também não. o crente pai só nunca é para ele, é para os outros. Ó, é para você, ó. Vai juntando, dando para os outros. Você consegue identificar, e até quem está pregando, o pastor que está pregando, o pregador que está ali, ele sabe quem está realmente ligado e quem não está. Porque tem gente que está em outro mundo, está ali o corpo só, a mente está lá longe, mas tem gente que está ali. Eu vou para o culto, quando eu vou para os cultos, eu gosto de prestar atenção, e às vezes eu não gosto nem de sentar muito atrás da igreja. Eu tenho ido lá no meu irmão, mas eu fico lá até porque eu achar um lugar ali daqui muito cedo, né? Então eu fico lá atrás, mas lá atrás é difícil prestar atenção. Meu Deus do céu. Jesus amado, eu saí de lá assim abatido. Meu Deus, eu recebi uma palavra, Jesus. Mas é irmão conversando, é irmão no celular, é irmão tirando foto, é irmão... Tô aqui. Amém. Glória a Deus, está na igreja, né, irmão? Então é sempre bom sentar lá na frente, né, que a gente recebe mais. E isso incomoda e atrapalha até quem está pregando, ministrando, que eu sei que eu sou pregador, que eu ministro, e atrapalha, né? Mas tem que ter um jogo de cintura, né, para lidar com isso. Mas Deus, para nós encerrar aqui que o horário está passando, o último ponto que eu quero colocar aqui é que você não vai conseguir dizer não para Deus. Você pode, até por um certo tempo, por um certo momento, dizer não, mas vai chegar uma hora que você vai ter que ceder. Deus vai insistir e você vai ter que ceder. Eu sei o que eu estou falando, né? E tem muitas coisas que nós vivemos nas nossas vidas que nós olhamos para o céu e dizemos, oh Deus, poxa, aí Deus olha e diz, cara, você não quer render? Você não quer se render? Eu te chamei, eu te escolhi, eu tenho um trabalho para você, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho algo para que você faça na terra para mim. Se você não ceder, você vai perecer. A gente vê a diferença de Jonas, que ia levando um navio para o fundo, porque fugiu do chamado, fugiu daquilo que Deus tinha para a vida dele. E a gente vê o apóstolo Paulo, que numa das suas viagens missionárias, o navio se despedaçou e não se perdeu nenhuma alma. Por quê? Porque ele era um escolhido. Assim como nós que aqui estamos, somos escolhidos. Então muitas vezes, muitos lugares está indo para o buraco, está naufragando, porque há uma insistência em se teimar, em estar no caminho, em estar buscando, aprendendo, estar rendendo-se diante do Senhor, para que Deus comece a levantar e usar da maneira que Ele achar melhor, da forma que Ele achar melhor. Muitas vezes nós nem sabemos o que nós vamos fazer, nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos nos rendendo para o Senhor, e o Senhor é quem sabe, né? Quando eu falei do déjà vu, muitos aqui já viveram, são coisas que você sonhou
uma vez, mas você esqueceu daquilo. Quando você começou a viver aquilo, você... Poxa, mas eu já fiz isso. Eu me lembro de uma casa que eu estava pintando uma vez. Eu fui chamado, peguei uma casa, fiz orçamento, me chamaram, meu orçamento foi o mais caro, mas a pessoa me chamou. Eu fui passar massa corrida, fazer o gesso todinho da casa, e a moça era uma moça desviada, a dona da casa era desviada da igreja. E aí eu tô ali, eu estava cantando J Neto. Santo Espírito, Santo Espírito. E aí eu escutei um choro, sabe? Eu digo, tá acontecendo, né? Aí saí pelo corredor e eu vi que a senhora estava na mesa chorando. E daí ela foi chegando perto de mim. E aí quando eu saí do quarto e comecei a passar pelo corredor, eu olhei assim, mas eu já estive aqui. Eu já passei por aqui. Aí que eu fui me lembrando que eu tinha sonhado com aquilo. Eu digo, meu Deus. E a senhora, ela falou comigo, disse, você estava cantando, aí eu senti a presença de Deus. Aí começamos a conversar, né? Ela era desviada da igreja. Aí ela retornou para a igreja, voltou para os caminhos do Senhor. E foi uma bênção ali o trabalho que eu fiz ali. Então a gente sabe que tem coisas que você viveu, que você vai começar a descobrir, vai começar a se encaixar na sua vida, quando você estiver vivendo aquilo que você já passou em sonho ou por alguma situação que você viveu. Eu acho que alguém aqui já teve essas experiências, né? E você vai ter mais ainda, né? Então Deus ele tem várias formas de falar com a gente, de manifestar para a gente a sua vontade e o seu querer. E você é um instrumento de Deus, chamado e escolhido por Deus. O último ponto que você pode identificar que você é um escolhido é quem tem o hábito de acordar entre 3 e 4 horas da manhã. Já tive uma. Assim, já tive 3 horas da manhã, entre 3 e 4 horas da manhã, chama-se o horário das bruxas, né? Bem pesado. Fala-se que é o horário das bruxas, mas é um horário que Jesus costumava também levantar para orar. Jesus acordava cedinho esse horário, mais ou menos, a um portal aberto, onde ele procurava um lugar deserto e ali orava. Então, se você tem sido acordado esse horário, se você está se despertando esse horário entre 3 e 4 da manhã, não vire para o canto para dormir, fale um pouquinho com Deus, leia um pouco da Bíblia, porque o Senhor está dizendo que você é um escolhido, uma escolhida. Amém? E é guerra espiritual, é batalha, é momento de guerrear, né? Esse horário é um horário que você vai apresentar a sua casa, a sua família, a sua vida, pessoas que estão enfrentando as trevas, para que o Senhor os alcance e sejam tocados, né? Às 3 horas da manhã. O Senhor diz que Ele ama os que amam Ele, mas os que de madrugada buscam o encontrarão. Amém? Eu quero encerrar com esses pontos aqui, para nós passar, não sei se semana que vem eu vou continuar, não estou aí, né? Enquanto sim. A gente vai dar sequência porque cada um de nós precisa se identificar, né? Hoje à tarde o senhor estava falando comigo sobre o objetivo, né? Da nosso pessoal aqui, do nosso grupo, para o ano que vem, né? Então, para que a gente venha fluir profeticamente mesmo, né? Isso com coisas mais simples, mas a gente precisa começar a partir para a ação em si, né? Mas para isso nós precisamos ter toda essa afinidade entre nós precisamos entrar num lugar de confiança, de transparência, né? Alguns anos atrás, no dia 31, em vez de nós irmos para a igreja, a gente foi para a praia. Nós estávamos umas 16 pessoas e nós formamos grupos e a gente foi de 2 em 2 aqui na praia, meia-noite, né, para orar em relação às oferendas, as coisas que eram feitas, né? E ali eu só falar rapidinho, eu tive uma experiência assim sobrenatural, porque conforme eu sempre tive muita afinidade com o Maurílio, né? Então era eu e ele, nós
vamos dizer, eu ele aqui, ali, então era sempre 2 em 2. E aí Deus me abriu a visão e ali a praia era um cemitério, onde eu só via cinzas e caveiras assim, né? Então eu andava por cima daquilo ali e a gente orou e de 2 em 2 reunimos o grupo e tal. E depois no outro ano acabou. Não teve mais, no outro também, agora não sei se voltou a ter. Mas sei que a partir daquele ano foi muito forte assim, aquilo que a gente viveu lá, né? Então o propósito nosso aqui, né, desse projeto aqui é formar os profetas para essa movimentação em Itajaí primeiro, né? Que tem os pontos para a gente levantar os altares, orar e tal. Mas para isso precisa das tuas aulas, né, pastor? Assim, nesse sentido da gente conhecer mesmo esse sobrenatural, entrar nesse sobrenatural, para que a gente, e também a afinidade entre nós, né? Entre nós, tem que ter a comunhão, porque senão daí fica muito complicado. Se entrar para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de guerra espiritual, ou mesmo ir levantar um altar, se não tiver a afinidade, o amor estabelecido, né, tudo isso, né, e a gente se conhecer. Então, por isso, né, que a gente comentou na primeira aula, depois da escola, sobre o permanecer, não faltar, né, faltar só se realmente tiver uma razão, né, para que a gente tenha essa comunhão toda segunda-feira, ou na quarta-feira, quando for na semana. E esse ensino, né, pastor, é necessário agora para que cada um se identifique, né? Os que são mais de batalha, os que são intercessores, adoradores. E a gente precisa orar para que Deus levante os adoradores, né? O Cris não consegue mais vir toda semana, né? Então é importante ter os adoradores. Vamos ver se o Maninho vai vir, tá com a gente também. E para a gente ter esse momento, tem sido bom, né? A gente cantar, mas e quando a gente for para sair para algum lugar, ter os adoradores junto, entende? E os intercessores também, os intercessores proféticos, são aqueles que vão e Deus mostra, né? Dá as visões, mostra as coisas. E então, Deus quer do nosso grupo um objetivo, né? Foi o que o senhor falou comigo hoje. Que nós temos que ter objetivos para que não se torne só um grupo que se reúne. Não, nós temos, lá na frente, nós temos objetivos a cumprir, que é o estabelecer o reino em Itajaí primeiro, né? Que faz parte, né, pastor Lapa, do projeto da cozinha ali, que sempre do interagir e tudo. Então, a gente precisa isso. E também, conforme nós falamos, de fazer esse grupo do jejum, né? De a gente fazer essa escala do jejum, para a gente estar guardado em jejum sempre, para que senão não pese para um só, né? Então a gente sempre fez isso. E também, aproveitando, eu penso em a gente fazer, nesse ano vai ter as primícias, então a gente vai dar essa parada, né? Mas mais para o final do mês de dezembro, a gente poderia celebrar, né, os aniversariantes no mês de novembro, dezembro, que é o meu, né? A gente dezembro, fazer. Meu Meu é dezembro. 20 de dezembro. A gente poderia fazer, né, na última reunião do ano, uma confraternização, né? Meu dia 3. Pra gente tornar o meu sonho, né, que eu tive, estar uma mesona bem comprida aqui, ó. Meu dia 4. Sentado, Meu dia rindo, 3. né? Rindo, confraternizando e tal, a gente poderia fazer, né? O que vocês acham? E vai ser bem importante isso. Aleluia. Não pensar em, presente, nada disso. É a gente fazer essa Churrasqueira, tem mesa. churrasqueira aí? É? Tem churrasqueira aí? Churrasco? Não tem, dá pra trazer, né? Fazer do restaurante? Tomar chimarrão, né? Então é isso. Então a gente tem objetivos, né, dessa reunião. Eu conhecer o Senhor cada vez mais, né? O Senhor do sobrenatural que você pediu.
E essa troca de experiências, se firmar mesmo, né? Se firmar o grupo, né? Firmar o grupo. Isso vai ser muito importante, porque o Senhor só vai delegar algo para nós quando isso acontecer. Antes disso, o Senhor não vai trazer nada para a gente fazer. A gente vai estar só nessa, né? Não é só nessa, mas nessa comunhão, se interagindo, no ensino. E o pastor, né, Carrilho, não se preocupe, tem que trazer, o Senhor deu, coloca na mesa, né? É arroz e feijão forte. Então porque aqui a gente está para conhecer aquilo que não é pregado nas igrejas, né? Que nem, não tem como. Então, do sobrenatural, das experiências e tudo. A gente viveu um pouquinho na escola. Né? E todos vão viver aqui, né? Todos vão Sim. viver, todos vão começar a viver essa questão. Sim. Então, a maneira como nós lidamos com as nossas tribulações, as nossas angústias, também diz muito sobre sermos escolhido, né, em Deus. E aí, Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. E a gente vai orar. Agora, né? cara. A maneira como você lida com o que você está enfrentando, com o que você está passando, diz muito. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Exatamente. Alegrai-vos na esperança. Então você está vivendo tribulação, você está vivendo circunstância intransponível aos seus olhos, mas você está alegre. Porque dentro de você, é como a palavra do Senhor nos fala, né? Ainda que o nosso homem interior ou exterior ele se corrompa, ele se abata, o nosso homem interior, todavia, permanece inabalável. Então a gente pode enfrentar o que for, mas a gente permanece inabalável. E o exterior, vez ou outra, mostra um cansaço, mostra um desgosto, mostra, né? É normal porque nós somos um espírito vivendo num corpo aqui no mundo, ser humanos que somos, e aí nós enfrentamos circunstâncias difíceis. Mas se for para nos abalar, nos entristecer, isso mais para frente nós vamos aprender, isso engloba muito com o nosso sentimento, né? A alma ela é cheia de melindre, ela é cheia de tantas coisas. E o que eu entendo é que o Senhor ele nunca fala com a alma, ele sempre fala com o Espírito. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então a alma, o que nós devemos fazer? Fazer como o salmista falou: porque estás triste, ó minha alma, e porque te abates dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? Então, eu quero orar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria acrescentar algo ao que você falou bem rapidamente. Amém. Sobre a questão da água. Quando uma criança nasce, ela é composta de 70% aproximadamente de água. Aí quando chega depois dos 40, 35, já vai diminuindo, já vai para 60. Né? E uma coisa interessante é que a água ela é diamagnética. Ou seja, ela se repele com outros materiais como ferro ou alguns outros materiais. E eu acho muito interessante essa questão da ponte que a física faz, né? Porque às vezes a gente pensa, isso é tudo coisa de gente da nova era. Só que muita coisa que o pessoal da nova era usa era para nós estarmos usando, e eles estão usando de uma forma inteligente, desfrutando de coisas que era para nós estarmos. Né? Então, quando a água ela é impulsionada por alguma vibração, tem vários vídeos no YouTube de pessoas que colocam caixa de som e colocam água, não sei se alguém aqui já viu. Aí a água ela vai vibrando baseado naquele som que vai saindo daquela caixa de som. Então o nosso corpo ele vibra baseado naquilo que, no ambiente, baseado no som que a gente está ouvindo, baseado naquilo que nós estamos falando, ou naquilo que é falado também pra gente. Uma coisa que eu acho bem interessante nessa questão do nosso corpo ser diamagnético, né? Porque nós somos compostos de água.
é que a água, ela repele o ferro, repele esses materiais, metais, né? Ela é repelida. Quando o campo eletromagnético de metais se aproxima, ela tem a tendência de repelir. Aí eu vejo muito a questão do Senhor falando, né, que do nosso interior vão fluir rios de águas vivas. E que nós não devemos ter o nosso coração no dinheiro, né, nos metais, nas coisas que as pessoas... Isso deveria ser, você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Deveria ser algo que deveria repelir, não aproximar. Aí você pensa, como é a água que tem dentro de você? É um pântano ou é uma água pura? E a questão de beber água também é importante, porque quando você vai bebendo água, você vai filtrando as impurezas que tem no teu corpo. Então a água, quanto mais pura ela é, mais diamagnética ela é, e mais ela vai repelir aquilo que não é. Por isso que muitas vezes que não é bom. Por isso que muitas vezes quando a gente chega perto de uma pessoa que está com o corpo, um pântano, né? Vou usar esse exemplo. E que você está em oração, você tem o Espírito Santo, você está sendo movido por ele, você chega e você sente o impacto. Porque nós temos um corpo elétrico e magnético, né? Isso. Então, quando você se aproxima de uma pessoa que está endemoniada, que dentro dela está um pântano, você repele. Porque o rio de água viva está fluindo dentro de você. Eu acho bem interessante essa ponte que a gente consegue fazer com relação à água, ao nosso corpo, à física, à Bíblia, né? A gente entende melhor como funciona o mundo espiritual quando a gente entende esses detalhes. É isso mesmo. Tem que avançar, né? A gente precisa sair da caixinha, né? Caixinha. Como a irmã falou, realmente existe coisas que a nova era está fazendo, o Espiritismo está fazendo, que é coisa que era para a igreja estar fazendo, ou o cristão está fazendo. Só que o cristão, ele caiu na pilha de por exemplo, a ciência diz que isso ocorre dessa forma mesmo, então eu fico com a ciência. Aí a religião vem e diz, não, a simpatia que é feita assim, 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 aí a religião fica com essa forma mesmo, né? Semana passada eu falei sobre a água e o sal, que são dois condutores, né, na verdade, o sal e a água. Então você consegue distinguir ou saber identificar a energia dentro da sua casa com um copo de água e um pouco de sal dentro. Sim. Qual a energia? Se aquele sal subir pela parede do copo, porque uma energia está negativa. Se o sal ficar embaixo do copo, a energia está positiva. E aí fala-se, o que se falou para mim, que eu pude rebater, é que não, mas a ciência diz que o sal e a água, né? Aí depois veio um texto para mim, da igreja tradicional, né? Que faça essa simpatia assim, 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 orando não sei quantos Pai Nosso. Então para que o Pai Nosso? Por que serve o Pai Nosso? Então a gente sabe que tem o diabo, ele quer sempre imitar. A gente sabe quando Moisés foi lá, o faraó jogou o cajado e o cajado virou uma serpente. O que os magos fizeram? Fizeram a mesma coisa, né? Aí a serpente do Moisés foi lá e engoliu a serpente que os feiticeiros fizeram lá na frente do faraó. Então a gente precisa aprender desde esse início aqui, identificar desde isso aqui que nós estamos aprendendo, saber se envolver. Porque muita gente vai para a oração e não sabe nem para que está orando, não sabe nem o que é que está orando, não sabe para que vai, né? E eu acho que assim, uma das coisas mais sagradas no cristianismo é a oração. Porque, cara, você dobra o teu joelho ali e você vai estar no céu. Porque Jesus falou isso. Em Hebreus, o Senhor falou, olha, o caminho foi aberto, foi pavimentado com o sangue lá no Calvário. E aí, nós entramos no lugar onde a Bíblia chama de sala do trono. Nós acabamos de cantar aqui. Oh, leva-me à sala do trono. E a gente não consegue se concentrar muitas vezes porque há barulhos estranhos. E aí a água, né, ela consegue rebater. E a gente consegue então penetrar. É necessário uma concentração. É necessário a gente saber qual é a razão de estarmos ali. O caminho da oração. Você olha para o tabernáculo no deserto, você olha para o templo, você olha para a entrada ali, para a pia, você olha para os utensílios que estão, e você vai ver que aquilo ali é um caminho de oração que nós temos que seguir, né? E dentro daquilo ali você consegue acessar
no reino do Espírito e ver coisas extraordinárias que o Senhor pode mostrar. Amém? Oramos então? Eu tenho uma pergunta. Faça, irmão. Bem rapidinho. A gente falou bastante sobre os escolhidos, né? E os chamados. Como que fica a questão de quem é chamado e não é escolhido, né? Tem como conviver essas pessoas juntas? Não tem? Sim. Só que os escolhidos eles vão entrar num espaço de destaque, porque eles vão começar a ser usados por Deus. Todos os que são escolhidos pelo Senhor, eles vão sendo despertados. A gente fala assim, né? Há um despertamento dentro de mim, um despertamento dentro de você para tal situação. Você começa a despertar para uma questão daquilo que você sente alegria no seu coração de fazer para Deus, né? Se você está fazendo algo para Deus que te entristece, que te cansa, que te fere, que te magoa, que te pesa, né? Que te pesa, o que a palavra do Senhor diz? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Então, se eu estou com dor fazendo o que eu estou fazendo para Deus, então eu tenho que parar, porque eu tenho que estar enriquecendo. E quando fala enriquecer, não está falando sobre questão financeira, sobre dinheiro, mas enriquecer no sentido de ter a revelação, no sentido de saber o que eu estou fazendo, e eu sentir paz no que eu estou fazendo. Vão ter as guerras, em volta vão existir as guerras, né? As guerras espirituais. O inferno, o reino das trevas vai se levantar, então você vai estar fazendo em paz. Então você sabe que você foi chamado para fazer aquilo. Enquanto que tem outros que são chamados que não estão sendo despertados. Mas não é porque eles não querem ser despertados, ou não é porque Deus não os despertou, é porque eles ainda não buscaram um caminho para que possa estar fluindo naquilo que o Senhor tem como propósito. Mas podem ser chamados diferentes. Sim, não, o chamado é diferente. Chamados diferentes. Para determinadas situações no reino, Deus chama, né? Deus chama uns para apóstolos, um para profeta, outros para mestres, outros para evangelistas, e assim ele vai distinguindo. E tem uma gama de coisas que nós podemos estar fazendo para Deus, dentro daquilo que Ele chamou a gente para fazer, que a gente sabe que o Senhor nos chamou, mas tudo isso vai se manifestar por meio de um despertamento que vai existir dentro de nós, como eu falei aqui, quando nós partimos para uma intimidade, uma relação íntima com o Senhor. Eu não vou entender as coisas de Deus se eu não buscar uma relação íntima. Eu não tenho só que me relacionar com Ele. A relação nos levará para a intimidade. E aí na intimidade é que Deus vai começar a mostrar os segredos. Porque os segredos do Senhor são para os íntimos. Salmos fala, né? Então a gente vai aprendendo nessa questão. Esse próprio desejo que nasce em nós, não é um desejo, vem o despertamento, aí por meio do despertamento vem o desejo, né, de estar num ambiente como esse de ministração, de estar num ambiente de oração. Tem gente que não quer estar aqui, de jeito nenhum, não, você está louco para aquilo lá. Vamos para o monte, vamos para a oração, vamos para a cabana, vamos lá para o... Tem gente que não quer. Então, quem está indo, quem está envolvido, é porque o Senhor está começando a despertar. E eu falo assim até com contentamento, com alegria, porque... Quanto tempo eu venho orando para que o Senhor desperte? Nas minhas orações sempre eu falo, Senhor, desperta a tua igreja, desperta os cristãos. E o que a Bíblia fala? O Senhor fala lá, ele diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará, virá uma iluminação. Então ele próprio manda que haja um despertamento da igreja, um despertamento nosso. A gente sabe que nem todos vão partir para esse princípio de despertamento, mas aqueles que estão se dirigindo, eu tenho para mim como resposta de oração, até eu próprio, né? Eu gosto de estar nesse ambiente, eu gosto de estar num ambiente de oração, eu gosto de estar num ambiente de adoração. Então eu creio que é um despertamento para a minha vida o que o Senhor tem trazido, e vai trazer muitas outras pessoas, e vai despertar em nós esse desejo, esse sentido. Pessoas que estão paradas vão se levantar, né? E você vai ser usado para isso. Deixa eu só comentar algo bem rapidinho. Eu fui num congresso uma vez e um apóstolo lá, ele
pegou e colocou, acho que eram animais que ele colocou aqui, é animal tal, aqui tal, e você com qual você se identifica, você vai nessa fila. E aí, tipo, era, né, profeta, apóstolo, os 5 ministérios. E aí havia uma identificação de cada um que estava naquela fila. E realmente, assim, quem ia nas filas dava certo, só que não sabia, mas a pessoa em si, por aquele animal que ele colocou, não sabia que ele representava o ministério. Então eu vejo assim que Deus tem os 5 ministérios para todos, né? Para todos. Então Deus chamou a igreja dentro dos 5 ministérios. Mas ele tem 2.000 pessoas no Mervan, chamou todos para os 5 ministérios. Foram chamados, estão ali. Só que aí os escolhidos são aqueles que buscam dentro dessa intimidade, meu Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado, né? Então você vai em busca de qual é o teu chamado, né? Então, por exemplo, e quando você descobre, você está sendo escolhida, porque você já determinou que teu chamado é aquele ali. Você escolheu também. Então eu vejo assim, que os escolhidos são aqueles que optam por aquilo que Deus colocou na vida de cada um. Isso não quer dizer que os chamados não têm propósito, né? Sim, não. E não quer dizer que os escolhidos são melhores que os chamados. Sim, exatamente. Muito pelo contrário, quem vai se tornando maior vai servir o menor. Nós fomos chamados para servir. Amém?